A gente sempre faz um webinar para sexta-feira, o modelo ao vivo, o pessoal já estava entrando, a gente já estava ali com 15 pessoas entrando. Só que a gente teve algum problema no OBS, uma parte de transmissão, e daí a gente não conseguiu mais continuar. Então, essa versão aqui vai ser uma versão gravada, né, que a gente vai poder subir no YouTube também. Não vai, a gente vai perder a parte da interação, mas a gente separou um conteúdo bem legal aí, né, para falar com vocês. Nós estávamos ali, Daniel, tu estava falando um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que tu entrou nesse mundo de tecnologia e como é que tu caiu nessa parte de segurança da informação? Tu puder compartilhar um pouquinho aí da tua história? Bacana, Thiago, vamos lá. Eu comecei na parte de TI muito cedo, né? Então, estudando muito a questão de hardware inicialmente. Trabalhei por um bom período na parte de hardware, então, parte física mesmo, computadores, etc. Fui avançando para a questão de redes de computadores, servidores, né? Depois migrei para a parte de sistemas, projetos de aplicações, sistemas, etc. Banco de dados e afins. E eu acho que essa base foi o que me fez ter um conhecimento um pouco mais amplo. Hoje nós vemos que tem uma falta muito grande de profissionais de tecnologia, né? Principalmente hoje na segurança da informação. Há uma escassez de profissionais, né? Sabemos disso. E o que eu vejo e admiro muito em colegas que são realmente profissionais como referência é ter essa visão holística, essa visão do todo, né? Saber como funciona o hardware, como funciona a aplicação, ter essa visão do todo, né? E buscar isso, que não tem, porque hoje você tem um conhecimento só de sistemas, só de desenvolvimento ou só de infra, dificulta muito a questão, da cibersegurança como um todo. Porque hoje os ataques vêm de praticamente todos os lados, né? Então o conhecimento precisa ser um pouco mais generalista. Então, eu trabalhei na parte de infra no passado, trabalhei na parte de sistemas, hoje fazendo a gestão de times, né? Mas com um olhar muito forte na questão da segurança, né? Tanto que hoje, para nós, é um assunto principal aqui na área de TI, é a cibersegurança. Sabe que eu também vim esse mundo de infraestrutura aí, né? Eu tenho LPI 1, LPI 2, então por muito tempo aí analista Linux, e isso foi o meu início da minha carreira. Depois que eu fui para Telecom, né, comecei aí a trabalhar com no o primeiro firewall que eu configurei foi o Cisco ASA 5505, acho que era isso. E daí a gente fazendo IPsec, né, foi bem legal. E daí comecei a trabalhar mais nessa parte de telecom, né, quando a Soltec Telecom de Porto Alegre foi comprada pela Algar, né, e daí depois eu fui para o Wall Host e lá fiquei e hoje, né, me especializei cada vez mais em cibersegurança. Só que eu fui pro lado do Blue Team, né? Então foi mais para a parte ali de conformidade, norma, boas práticas, né? Eu acho que a galera hoje tá louca pelo Red Team, né? O pessoal Exato. novo, né, quer invadir. Legal, cara, que bom. E eu acho que um pouco do que tu falou ali dessa falta de pessoas, essa multidisciplinaridade, né? Porque como Isso. tu precisa de vários assuntos, tem que ter essa pegada de estudo, assim, né? Como é que tu te Exato. prepara, Daniel? Como é que tu recomenda pra galera que quer chegar num nível de CISO que nem você chegou, né? Tão longe na carreira? Como é que você se prepara, assim? O que você recomenda para a jornada? Legal, legal. Existem interesses, né, funções e papéis aí. Eu acho que assim, eu sou desenvolvedor, eu quero me especializar numa linguagem e desenvolver. Pô, tá tudo certo. Eu quero ser um DBA, tá tudo certo. Mas o profissional de segurança da informação, ele precisa navegar em todos os ambientes, todos os mundos, né? Existe muito, então, é importante ter a questão acadêmica, né? Ter ali a formação, enfim, que é a base, é uma base, tem um conceitual. Fazer os cursos aí, né? Por exemplo, que a DCEV oferece, enfim, também é muito importante para ter esse embasamento. Mas, claro, que a vivência e a prática é o que dá realmente o resultado. E hoje nós não podemos ficar com o conceito do acadêmico, né, e ficar só na experiência. Temos que buscar mais coisas. Eu acho que nós temos uma gama muito grande de fontes de conhecimento, né? Seja o YouTube, sejam webinars como esses, né? Sejam os grupos. Eu acho que os grupos hoje, seja de WhatsApp,
o pessoal usa Telegram, Slack, Discord, o que for. É importante desde que tenha uma relação de confiança, né? E as pessoas tenham a busca pelo conhecimento real, ou seja, não adianta eu pegar uma informação que passaram em um grupo específico e achar que aquela solução vale. Ah, vou usar a solução XPTO que ela vai atender o meu cenário, mas sem pesquisar em outras fontes. Muitas vezes isso é uma fria. Então, sempre buscar em fontes confiáveis e mais de uma fonte. Tanto o conhecimento como um todo, né? Buscar o conhecimento, a solução, enfim, quanto compartilhar esse conhecimento, que é o que falamos no início ali, compartilhando conhecimento que eu acabo adquirindo mais conhecimento. Exato, exato. E uma coisa que eu queria contribuir, que eu acho que eu comecei brincando, né, dessa questão do mão na massa, né, mas eu entendo sim que o conceito é importante, né, mas eu acho que o conceito que a gente deve se preocupar não necessariamente é ferramenta, né, porque a ferramenta ela implementa um determinado conceito, né, mas, por exemplo, nós vamos falar aí, por exemplo, de firewall, né, eu dei o exemplo da Cisco. Em vez de eu me preocupar em entender Cisco, eu vou entender o que que é um IPsec, por exemplo, né? O que que é o IPv4, IPv6, né? Porque daí depois a ferramenta fica muito mais simples. As ferramentas só implementam algum conceito. E daí o mão na massa começa a fazer sinapses. Ah, entendi o que a gente está falando aqui, né? Isso é uma Isso coisa aí. interessante. Exato, exato. E essa parte que tu falou, essa jornada, é uma jornada aí para quem tem a nossa idade aí, é uma jornada comum, assim, né? De sair de infra e ir para segurança, né? Mas hoje em dia a galera já pode entrar em segurança. E tu falou uma coisa que me chamou a atenção. Acho interessante essa questão. Eu acho que a pessoa acaba se especializando, né? Que nem eu me especializei no Blue Team, né? Que a gente tinha falado. Mas a pessoa precisa ter uma noção de desenvolvimento, né, básica ali. Não precisa fazer script, né? Não precisa ser um baita desenvolvedor, mas pode ser um cara que sabe fazer script, por exemplo. Né? Tem a noção de infraestrutura, ele precisa saber o que é uma nuvem, o que é um storage, o que é um switch, tem que ter a noção de infraestrutura. E daí ele começa a funilar. Bom, rede é muito importante, fundamental. Acho que rede é uma das coisas mais importantes, foi o que mais fez diferença na minha carreira aí. E daí depois você escolhe, né? Vou para a parte de pentest, vou para a parte de compliance, né? E alertando, a questão do compliance é muito na defesa, né? Então, hoje, por que que eu brinquei com a questão do pentest? Porque é mais ativo, né? A segurança defensiva, eu monto a minha estrutura lá e impeço a entrada do atacante, né? Boto antivírus, boto firewall, faço uma governança, tal, tal, tal. Mas o pentest é tu ir lá e botar o dedo na ferida e tentar entrar, né? É isso aí. Ótimo. Como é que é compor? Eu queria entrar um pouquinho aí na Rodooil para a galera que não conhece, né, entender, né, um pouco melhor, porque eu até comentei nos bastidores contigo, né? Primeiro eu conheci o Daniel Silva, depois eu conheci a Rodooil, e agora eu vejo que já tem o Rodooil por todos os lugares. Eu que estava desatento, aquele negócio do viés cognitivo, né? Eu não percebia que tinha tanto, e tem muito. Então eu queria que tu me falasse um pouquinho da Rodooil, dos números dela, se puder compartilhar um pouquinho conosco. Legal, legal. Bom, pessoal, a Rodói é uma empresa distribuidora de combustíveis, mas de certa forma já é uma empresa lá de energia, né? Nós começamos muito na questão da distribuição do combustível, né? Nós somos uma bandeira. Hoje a Rodói é a quinta maior distribuidora de combustíveis do Brasil. E para quem não tem o conceito de bandeira, você passa nos postos aí na rodovia, nas cidades aí, você vê a fachada Rodói, assim como você vê a fachada Ipiranga, BR, né? Então, pegando aí as cinco maiores players, a Rodói é a quinta. Então, nós temos a BR, que nunca vai perder o posto, né? Nós temos a Ipiranga, nós temos outras companhias e a Rodói está na quinta posição. É uma companhia que nasceu no Rio Grande do Sul, aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Hoje estamos presentes em 8 estados, né? Operações em 8 estados, tanto de distribuição como a rede de postos, enfim. Temos também a questão de energia, temos a questão do varejo, que são as lojas de conveniência. Enfim, temos outros segmentos no grupo, né? Que acabam trazendo uma gama maior de produtos. Temos times enxutos, né? Tanto de tecnologia quanto de outras áreas. É uma companhia que tem a média aí de 250, 260 colaboradores, com faturamento previsto hoje aí para 2025, no caso, na casa dos 10 bilhões.
né? Então, mais ou menos esse é o cenário aí da Rodói no momento. Muito legal, muito legal. Muito expressivo os números que tu trouxe aqui, né? E daí a gente estava até conversando ali. Quais são as dores que vocês têm hoje, né? Vocês têm hoje, quais são os principais preocupações quando a gente está pensando em cibersegurança no teu segmento de negócio? Legal, legal. O segmento de combustível e de energia como um todo, a margem é nos centavos, pessoal. Então, assim, qualquer um centavo que nós perdemos nos milhões de litros fazem muita diferença, né? Então, nós temos soluções aqui de IA para vários pontos aqui que estamos utilizando e a nossa maior preocupação hoje justamente é o que estamos falando aqui, a questão da segurança, né? Hoje nós temos muitas automações, seja na nossa operação de abastecimento, seja nos veículos, né? As pessoas como um todo, né? Tanto que uma das tendências aí que está no topo de risco cibernético em 2025 é IoT, né? Dispositivos conectados, hoje tudo está conectado. Nós temos muitas conectividades para os equipamentos, como eu já comentei. E aí tem lá no quinto ponto de tendências para 2025, quinto ou sexto, se não me engano, que é a vulnerabilidade na gestão da cadeia de suprimentos, né? Comunicação com o meu parceiro, com o meu fornecedor. Então, tudo está conectado. Então, essa é a nossa maior preocupação, porque são muitos pontos a se cuidar, né? Seja questão de mobile, um veículo, enfim. Então, essa camada toda, a superfície de ataque que nós temos, ela é muito ampla, né? E cada vez que a Rodói acaba indo para a mídia, né? Recentemente foi publicada a aquisição de novas empresas, cada vez que acontece isso, as tentativas de ataque aumentam considerável, né? Nós tínhamos uma média de uma tentativa de ataque a cada 1 minuto e 12, praticamente. Então, assim, é muita tentativa de ataque, e são muitos pontos aí que nós temos que cuidar para evitar isso. Então, respondendo aí a pergunta do Thiago, essa é a nossa maior preocupação hoje. Legal, ótimo. Tu falou um pouquinho de tendências, né? Eu queria explorar um pouquinho mais esse assunto, né? Se tu puder dar uma visão geral, além desses dados que tu já citou, né? Se existe alguma outra tendência para o setor de combustíveis, né? Ou até no mercado de cibersegurança como um todo, o que que tu tá vendo, tu como CISO, o que que tu tá prestando atenção aí nesse ano aí de 2025 que a gente está? Legal, legal. Talvez para alguns aqui seja chovendo molhado, né? Mas tem alguns pontos principais aí que toda a mídia, todos os canais, os principais grupos de pesquisa mundialmente apontam, né? E nós também elencamos e tentamos trazer para o nosso cenário, né? Eu elenco sempre aí uns cinco principais para ter o foco, né? Que pegamos do mercado e adaptamos ao nosso cenário e nosso negócio. Então, o que que nós temos previsto aí como tendências 2025? As principais, né? Primeiro ponto que eu falo, ataques de ransomware sofisticados. Tivemos muito isso em 2024, também foi tendência em 2024. Mas 2024 foi olhar muito da questão de criptografar os dados e pedir o resgate, né? O que estamos vendo em 2025 é que vão prevalecer ainda mais esses ataques, mas os danos serão maiores. Por quê? Não vai ser só a criptografia dos dados, mas sim o roubo dos dados, a extração dos dados, né? Então, além de pedir o resgate, eu vou roubar esses dados para mim, né? E como os principais ataques a gente vê em infraestruturas críticas, né? Energia, saneamento, enfim, sistemas de saúde e instituições financeiras. Então, o primeiro ponto que eu sempre falo, ataques de ransomware sofisticados. Segundo ponto que eu gosto de citar sempre, ameaça de atores estatais, né? Então, assim, vemos muito, principalmente recentemente, acho que vocês devem ter acompanhado, enfim, as questões de guerras, enfim, a Rússia, a Ucrânia, etc. Então, vai ter muito a questão de os estados, os governos patrocinando ataques, né? Para quê? Roubar informações sensíveis, interromper operações e obter vantagens estratégicas. Então, esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto que eu vejo, tá? É opinião muito minha também, já comentei antes, a exploração de dispositivos IoT, né? Então, hoje nós temos tudo conectado, cada vez mais. Vocês nas suas casas aí tem o Alexa, tem Google conectado com a cortina, com a geladeira, com a TV, com tudo. Então, cada vez mais nós estamos expostos, né? Cada vez mais o cybercriminoso nos ouvindo, né?
vendo o que estamos fazendo, o que estamos acessando, afetando o nosso comportamento, que é a questão do IoB, né? Internet do comportamento. Não só prever como nós vamos nos comportar, mas justamente se aproveitar disso e nos oferecer produtos, links maliciosos, coisas enganosas, né? Então, esse foi o terceiro ponto. Quarto ponto que eu vejo, né, são os ataques dirigidos por IA, né? Todos nós estamos fazendo uso da IA, ChatGPT, Copilot, etc. Cada vez mais usamos, só que os cybercriminosos também estão utilizando muito isso. Para quê? Para identificar vulnerabilidades em códigos, para gerar códigos de uma forma mais rápida e mais agressiva. Então, assim como nós estamos utilizando, eles também estão. E com recursos adicionais. Então, a questão da IA, para mim, é o quarto ponto aí principal, tá? E, por último, outro item que eu comentei antes, a gestão na cadeia de suprimentos, né? Seja o meu fornecedor de TI, muitas vezes, que tem muito acesso, seja o meu parceiro, o meu fornecedor, que tem um link comigo para enviar pedidos de compra, notas fiscais, etc. Então, hoje a comunicação cada vez está muito fácil, né? Eu crio uma API e comunico com o meu fornecedor. Então, essa gestão da cadeia está criando uma série de vulnerabilidades. Então, na minha opinião, esses são os cinco principais pontos. Muito legal isso que tu falou. Esse ano eu pretendo ir de novo, mas ano passado eu fui na RCA e eles tratam abertamente esse assunto de guerra cibernética, né? Abertamente. E os players são bem nomeados, assim. É Rússia, Coreia do Norte e China, os principais, né? Isso aí. E achei engraçado, assim, a naturalidade que se trata esse assunto, né? Porque não é essa guerra por ser uma guerra cibernética, ela fica fora da atenção do grande público, porque é meio abstrato, né? Mas já é uma realidade consolidada, é isso que tu falou, com certeza é uma coisa preocupante, né? E trazendo um dado aqui sobre, a gente tem outros convidados aí, Daniel. Um dos convidados que participou conosco foi o distribuidor da WDC, e ele trouxe uma coisa que eu não sabia, né, mas que faz todo sentido, sobre a questão de exploração de dispositivos residenciais e tudo mais. Aumentou a quantidade de exploração de vulnerabilidades em navegadores das Smart TVs. Então a galera invade por lá e às vezes começa a minerar Bitcoin, olha só, pela televisão do cara. Então é uma preocupação gigante isso, né? Imagina. Tem outros casos que nem tu falou da Alexa, né? Que as pessoas teve um vizinho que começou a se sentir incomodado com o gemido da casa ao lado. Tu viu essa notícia? E na Sim, sim. verdade, e na verdade foi um hacker invadiu o dispositivo e começou a botar um áudio lá e começou a gerar um constrangimento no bairro por causa do gemido estava super alto. Então é uma loucura, né? Uma coisa assim que a gente, a pessoa dentro de casa, ela vai ter que começar a ter uma maturidade que ela não está preparada, né? Exato. Eu queria voltar naquele assunto que tu falou ali, da questão dos commodities, né? Enquanto tu falava ali, eu estava vendo alguns indicadores, eu achei um indicador bem interessante aqui na Security Report, lá no site da Security Leaders, né? 72% das empresas brasileiras de commodity sofreram algum ataque em 2023. Então, 72% é muita coisa, né? Você falava, Muito. quantos ataques vocês sofreram? Também tinha uma frequência bastante alta. Nós temos uma tentativa em média a cada 1 minuto e 12. Meu Deus do céu. Imagina isso. E qual que é o prejuízo? Vamos lá. Você para a sua operação, mas o quê? Tem um impacto de faturamento? Ou tem algum outro tipo de impacto? Tem algum tipo de dados, de vazamento de dados que seja crítico? Que outros problemas tem? Nós temos uma preocupação muito grande com vários impactos que podem trazer um ataque. Porque assim, pessoal, pegando o público e aproveitando o comentário, né? Eu sempre uso a mesma frase, até fica meio retórica, que é não é se seremos atacados, mas quando seremos atacados, né? A tendência. Cada vez está mais avançado e muitas vezes a gente acaba enxugando gelo, né? Nunca fomos, eu tenho um orgulho de falar isso, mas a gente sabe que em algum momento pode ser inevitável. E é aquela questão, eu serei, mas quão hábil eu serei para me recuperar disso, né? E aí, para nós temos um cuidado muito grande existe
dois pontos principais. A perda financeira, para nós, ela é crítica, porque a nossa operação parada a 10 minutos já tem perda financeira. Por quê? Eu tenho aquele cliente que precisa comprar conosco porque ele tem um contrato conosco. Então, nós vamos atender em algum momento. Mas nós temos aquele cliente que é o bandeira branca, que é aquele posto que não tem fachada nenhuma, enfim, que ele pode comprar de qualquer distribuidora. E se eu não puder fornecer para ele no momento, ele vai comprar da concorrência. Então, temos que cumprir, né? Se nós não cumprimos os contratos com os nossos clientes, nós temos multa. Então, existe uma perda financeira muito grande. Para o nosso segmento, 10 minutos parado já é um impacto considerável, esse é o ponto. E a reputação para com o cliente, né? Então, vamos lá. Isso é para todo o mercado, né, pessoal? Vocês viram as grandes recentemente ali, Americanas, Marisa, etc., todos que vocês já ouviram falar. Existe uma perda da reputação, né? Uma loja que considerada ser a maior marketplace do país foi invadida, teve dados roubados, vazados. Existe um receio de comprar novamente com ela. Então, nós temos uma preocupação com a reputação com o nosso cliente também. Então, isso é muito importante. Então, para nós, o principal impacto que nós pensamos é a questão financeira, né? E reputação e imagem. Interessante, legal. Pô, a gente, no Brasil, a gente vê uma pouca, ou uma baixa, né? Uma baixa maturidade no termo de segurança da informação, né? E nós, hoje, acreditamos muito aí que esses frameworks internacionais, como a ISO 27001, NIST, nos ajudam a acelerar isso, né? Porque às vezes a gente encontra alguns clientes que fazem segurança da informação da cabeça, né? Das próprias ideias. Já é melhor do que nada, né? Eu concordo que tem empresas que não fazem nada, optam pela negligência, então é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, mas não ter aí uma camada de governança, ela é muito prejudicial, né? Então eu queria saber, assim, vocês estão preocupados com isso, né? Eu sei que dificilmente alguma empresa que não seja financeira vai querer ter um selo de ISO 27001, por exemplo, né? Mas as boas práticas eu acho é uma boa para todo mundo. O que vocês têm visto aí, Daniel? Tu que é um entusiasta aí dessa parte de governança também, né? O que tu tem aplicado? Quais são as boas práticas que tu tem visto? Legal, legal. Até tem duas para citarmos aqui, né, Thiago, no nosso webinar. A ISO 27000 e o NIST, né? Claro que a gente nunca, pelo menos eu falo por experiência própria, né? Nós tentamos pegar as melhores práticas de cada framework, mas não cravar na pedra, né? Não seguir o by the book ali. Não precisa ser exatamente como está escrito, né? Eu vejo que as companhias ainda fazem uma certa confusão quanto a isso, né? A ISO muitas vezes é visto como uma moda, um modismo. Ah, eu preciso ter ISO para me destacar, enfim. Eu preciso ter ISO para atender meu fornecedor, meu cliente específico, e ele só vai comprar de quem tem certificações ISO, né? Trazendo para práticas e frameworks, o que que eu vejo? A ISO 27001 é muito robusta, né? É um sistema é uma abordagem sistemática para gerenciar os riscos, né? Então, ela trabalha muito na questão de avaliação de riscos, tratamento de riscos e melhoria contínua. Isso eu vejo que depende do cenário de cada companhia. Eu posso querer ficar no cenário nacional, usar as práticas, então pegar um pouco do que ela nos diz e trabalhar em cima dela, que tem muitos conceitos, muitas indicações práticas interessantes. Como existe aquela companhia que quer atuar a nível nacional, mundial, enfim, e ter a certificação, ter o selo da ISO, né? Assim como eu tenho na ISO da indústria, etc., eu quero ter da segurança da informação também como uma boa prática de governança. Já o NIST, né? Ele é mais composto por diretrizes, melhores práticas e padrões, e ele é dividido em funções principais, né? Que é identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. Pegando por experiência, tá? Hoje, para nós, o NIST faz mais sentido. Por quê? Ele é um pouco mais, assim, é flexível, né? Ele é mais flexível e não exige uma certificação, né? E dando casos práticos aqui para quem está acompanhando, né? O NIST você consegue pegar lá o framework dele e ele vai te dizer lá os níveis de maturidade da tua companhia e cada uma dessas etapas para identificar, proteger, detectar o que que eu posso usar em cada uma dessas camadas em três níveis de maturidade: Foundation, Essential e Advanced.
né? Que você pode fazer uma matriz disso e montar um roadmap de projetos, né? E ter na linha do tempo o que que você começa a usar. E aí eu não estou falando só de ferramentas, né? Boas práticas, conceitos, e você começa a implementar ao longo do tempo para aumentar a sua maturidade. Eu acho que para quem não tem uma ambição, uma grande companhia de ter um cenário multinacional, enfim, o NIST é mais aderente. Concordo contigo. Eu vejo, as duas são relevantes, né? A gente estava participando aí de um processo, uma empresa que era uma multinacional. Então, tinha unidades tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e no Brasil, né? E a avaliadora lá que estava fazendo a checagem falou para a gente que tanto faz, né? As duas são bem reconhecidas. A União Europeia usa mais a ISO e os Estados Unidos usam mais o NIST, mas as duas são bem maduras e a gente hoje tem olhado bastante carinho aí o NIST. A ISO a gente olha mais tempo, mas o NIST está olhando recentemente. Um dos comentários que eu queria trocar contigo é o seguinte: uma grande empresa aí listada em bolsa, né, procurou a gente para a gente fazer um projeto de ISO 27001 lá. E daí, até me assustei, né? Eu tava sozinho, entrou umas 10 pessoas assim na reunião, empresas muito grandes têm muitos níveis hierárquicos, então entrou todo aquele pessoal, até eu disse, nossa, né, o que vai acontecer aqui? E a gente começou a bater um papo, e a primeira visão deles até me chamou a atenção, eles disseram que não tinham nada de governança e cibersegurança. Eu disse, cara, tem certeza? Não, a gente não tem nada, não tem nada, não tem nada. Tá, mas o que vocês têm, né? Eu sei que foi. Eu comecei a perguntar para eles assim, quais são as normas? Vocês são uma empresa que está em bolsa, então alguma norma, daí vocês já estão compliance, né? Nem que seja uma 9001, qualquer coisa assim. Daí eu sei que eles tinham 6 ou 7 normas e tratavam algum tema de segurança da informação de modo periférico, mas eles já tinham alguns controles por causa dessas normas. Então, por exemplo, tem uma ISO especificamente para IA, né? Só que essa norma da IA, ela vai falar também de segurança, né? A gente está muito abraçado hoje nesse assunto e uma das ferramentas que mais nos atendeu em termos de segurança da informação e privacidade para IA foi o IBM Watson, né? A IBM, ela está muito preocupada com o que ela chama de guardrails, né? Guardrails, tem que imaginar, a Fórmula 1 tem aquelas barreiras laterais ali, que para o carrinho não ir para o público, não atropelar a galera, né? Então, a IBM hoje ela mudou um pouquinho a estratégia. Para quem não, eu não conhecia, tá? Então, é uma coisa que desde o ano passado a gente vem trabalhando com a IBM e mudou minha cabeça. Eu tinha IBM, aquela cabeça que era o Watson e ponto final, né? Ou tu comprava o Watson, ou tu não tinha IA. E agora não, eles abriram eles chamam de Watson X, que é a IA, mas também tu tem toda a suíte da IBM que tu pode conectar com vários LLMs. Então, por exemplo, quero usar o OpenAI, quero usar o Llama, quero usar o Anthropic, então, qualquer uma, eu posso usar, mas esses guardrails eles garantem. Então, um tópico interessante também para quem quer considerar isso, tá? De a gente pegar uma ferramenta, não é IA por IA, porque eu estou vendo algumas empresas fazer o seguinte: pega o Llama lá que é de graça, instala um servidor aqui dentro e usa. Calma, né? Primeiro que não é bem assim. O que a gente começou a usar o Llama? A gente começou a ver que o Llama ele é de graça sim, mas os conectores, é tudo mais difícil. O desenvolvimento, os conectores, plugins, é tudo mais difícil. Se tu usa um OpenAI da vida, é muito mais fácil o desenvolvimento, mas também tem essa questão dos guardrails que a IBM trouxe, tá? Então, só uma ideia. Voltando para essa Legal. questão das normativas ali que você falou, né, do NIST, é, como é que como é que houve essa necessidade, assim? Em qual momento você disse, bom, vou ter que procurar um framework? Eu imagino que em algum momento tu tenha se deparado com essa necessidade. Qual foi o gatilho que tu pensou assim, bom, preciso ver um framework para me ajudar aqui nos próximos passos? Ah, legal, Thiago. Ótima pergunta, porque chegou um determinado momento, e é importante falar das práticas, né? Que a gente consegue compartilhar o que realmente aconteceu com nós. E eu sou bem transparente em falar tudo que eu estou falando aqui para vocês, né? Em algum momento eu me senti meio perdido, né? Vamos lá. A tendência, o top número um para a companhia da TI é cibersegurança. Ponto, é indiscutível. Mas assim, meio que perdidos, né? Tem uma solução de mercado. Pessoal, e hoje tem muita empresa oferecendo solução, tá?
Todos os dias nós recebemos e-mails, ligações, mensagens do LinkedIn, enfim, oferecendo soluções. Muitas vezes repetidas, muitas vezes soluções novas. Então tem crescendo muito, assim como tem crescido os ataques, aumenta a quantidade considerável de empresas oferecendo serviços e soluções de segurança. Então, assim, todos os dias eu olhava uma solução, olhava outra, olhava outra. Quando você estava cansado de ver soluções, porque, tá, mas eu vou colocar isso aqui e vai atender, legal. Mas aí não conseguia montar um roadmap, montar uma visão, montar um roteiro, né? Aí, tanto para aprovar investimentos com a companhia, como também dar uma visão ao longo do tempo, né? E quando eu vi, assim, o nicho a primeira vez que eu consegui ter essa visão mais, assim, poxa, eu tenho uma coisinha aqui, mas eu posso ter essa, eu posso ter essa, eu posso ter essa, que você começa a encaixar isso, né? E aí, assim, vamos pegar o conceito das boas práticas para análise e identificação de riscos, né, pessoal? O primeiro passo é identificar o que nós temos, identificar o ambiente, identificar a superfície de ataque, né? Como é que onde é que eu estou localizado geograficamente, como eu tenho a minha rede, como eu me conecto, como eu me comunico, o que que eu tenho de banco de dados, de aplicações, conhecer o meu ambiente, eu começo a entender o que eu preciso. E no dia a dia, começar a entender e analisar isso em quê? Onde é que eu estou recebendo mais ataque? É no meu 365? É por engenharia social através de ligação? Entender, então, o meu ambiente e quais são os ataques que eu já estou recebendo, as tentativas de invasões, né? Voltei para engenharia social, por rede, enfim. Quando você começa a entender isso, entende o básico do NIST, você entende o básico e você vai avançando. Você começa a ligar os pontos e, naquilo que eu comentei com vocês, do nível de maturidade, do básico para o avançado, e nas etapas, eu identifico, eu protejo, você começa a ter uma visão do todo e montar isso. E isso é vivo. Eu monto e começo a evoluir e trabalhar na linha do tempo. Aí você começa a ter as coisas mais na mão e ter uma visão de curto, médio e longo prazo. Boa, excelente, muito bom. Eu acho que isso que você falou é parte do nosso negócio aqui, né? A gente começou a se dar conta, né? E aqui eu estou falando até uma coisa assim meio problemática, tá? Porque cada vez mais ferramentas têm pouca diferenciação, né? Uma ferramenta tem uma feature específica que a outra não tem, e tal, mas é pouca diferenciação, né? A gente costuma dizer assim, nas nossas conformidades, a gente não pode ter aí um problema de conflito, né? Então a gente não pode ter um problema de dizer assim, ah, compre isso, compre aquilo. A gente tem que dizer assim, olha, você tem uma boa prática e você tem que seguir essa boa prática. A ISO, por exemplo, vai dizer, por exemplo, né, um exemplo bem bobinho, um dos controles, você precisa ter backup. Não diz lá, compre VIM, não é assim que funciona. Vai dizer, olha, você precisa ter uma estratégia de backup, né, caso exista algum restore, etc e tal. Então, a gente viu que as ferramentas têm pouca diferenciação. Mas essa camada de governança é a que vai mudar, porque daí quando tu tem uma camada de governança, tu começa a entender o contexto da empresa e a ferramenta que é necessária para te atender melhor. Porque daqui a pouco o Daniel tem uma dor específica lá que tem que ser o produto X. Talvez o Thiago tem uma outra dor, que talvez não é, porque são empresas completamente diferentes, né? E tem uma dor diferente. Então, o produto ele vem muito depois. Primeiro vem essa questão do planejamento, né? Sim. Eu tava aproveitando que nós estávamos falando aqui e sobre essa questão do setor de combustíveis, né? Estava vendo que em 2024, agosto de 2024, teve um ataque numa empresa americana de serviços petrolíferos, tá? Não sei se eu vou falar o nome certo, que é a Halliburton, não sei se eu estou falando certo, pode me Isso. corrigir, Sim. que que foi aí atacada através de um ransom, né? E, poxa, ransom, a gente fala de ransom, acho que quanto tempo a gente fala de ransom, Daniel? 5 anos? E a É por gente, e aí, né? a gente ainda tem problema de ransom. Então, eu penso assim, no final do dia, a gente tem que ter todas as proteções de ransom, mas a gente tem que considerar que se der uma M, né, o que nós vamos fazer? O que tu sugere aí? Qual é o plano de continuidade de negócio? Exatamente. Esse é um ponto muito importante, né? Nós comentamos antes, não é se seremos atacados, mas quando seremos. E o mais importante que isso é quanto eu me recupero disso, né? Então, assim, ali dentro o que que é importante nós temos, né? Ter um plano, desenvolver um plano de mitigação de riscos. Isso é muito importante, tá?
E aí eu falo de disaster recovery, plano de continuidade de negócios, e muito tempo se falou de ter isso dentro da TI, né? A TI é responsável por isso, não, pessoal. Hoje pode ser. Hoje, na verdade, o plano de continuidade de negócios envolve todas as áreas da companhia. Como eu me recupero de um desastre, por exemplo, natural, né? Nós tivemos as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, muitas empresas afetadas, né? Teve a parte da TI, tiveram muitas empresas que perderam servidores, perderam tudo, foi embaixo d'água, literalmente, ficou mesmo, né? E como eu consigo me recuperar disso, né? Como eu tenho um ambiente de recuperação de desastres, né? Como eu consigo operar, como eu consigo voltar, né? Isso é muito importante cada vez mais focar nisso. E eu vejo, eu gosto de fazer muito benches, né? E sou muito feliz por ter colegas de profissão, enfim, que compartilham isso. Muitas vezes nós estamos focados nas soluções, em comprar soluções. O Thiago citou ali, às vezes uma solução muda muito pouco uma para outra, né? Hoje está muito similar, né? Existem soluções de mercado, estão comprando, cada vez elas estão até ficando mais baratas, está aumentando a concorrência, mas eu não posso ficar focando em soluções. Eu tenho solução anti-hustle, anti não sei o quê, anti não sei o quê, e esqueci de recuperações de desastres e continuidade de negócios. Também existem planos específicos para isso. A sugestão é pegar uma base, pegar os modelos, mas adaptar ao seu negócio, entender o seu negócio. É isso aí. E testar também, né, Daniel? Eu vejo que Testar, tem não muita é, gente que um papel super bonito lá, que diz que tá tudo certinho, só que nunca testou, daí na hora de voltar um backup, não estava fazendo, não estava testando, estava corrompido o backup, enfim, né? Acho que é importante esse teste também, né? muito, muito. É isso aí. Daniel, a gente está chegando no nosso final do bate-papo. Eu queria te convidar para te dizer as tuas palavras finais. Me diz o que tu gostaria de compartilhar conosco, né? Quais são os insights que tu gostaria de compartilhar. Legal, legal. Alguns pontos eu já comentei, mas para finalizar aí, Thiago, eu acho que a questão de conhecer e identificar os riscos do seu negócio, extremamente importante. Adotar uma cultura aí, né, Zero Trust, risco zero. Pessoal, tudo é considerado ameaça hoje em dia, tudo. Então tem que ter isso na mentalidade, tá? Tudo é risco. Desenvolver esses planos que nós falamos aí, né? De mitigação, de recuperação, ver se funciona minha recuperação de backup, de desastre ali. Monitoramento contínuo, eu tenho que monitorar isso aí 24/7. No momento que eu fechar o olho, pode ser que o atacante consiga acessar, então tem que ter monitoramento contínuo. Comunicação eficaz, tá? Essa comunicação, essas tentativas de ataque que eu peguei o exemplo e comentei com vocês, tem que estar visível para o board da empresa, para a diretoria, presidência e alta gestão, para todos os colaboradores. Tem que estar visível isso, ó, existe esse risco, ele está aqui na nossa porta, né? Ter uma cultura de gestão de riscos, tá? Isso tem que permear por toda a companhia. Todos os colaboradores precisam ter a cultura de gestão de riscos. E o fator humano, pessoal, ele é muito importante hoje. Então, não falamos aqui muito de tecnologia, de IA, enfim, mas o fator humano ainda é um dos mais importantes. Precisamos conscientizar as pessoas. As pessoas são a nosso elo, nosso apoio para tentar blindar a companhia. E não só a companhia, tá, pessoal? As suas casas, as suas famílias, cada vez mais terão essa incidência de ataques aí. Com certeza, com certeza. A gente costuma dizer que pessoas são primeira linha de defesa, né? Isso aí. Até porque hoje o aumento de incidentes de segurança que são básicos. Assim, por exemplo, phishing é um tipo de ataque que é super conhecido e ainda assim é muito, muito eficiente, né? E muitas vezes a pessoa acaba sendo um vetor de entrada aí de incidentes de segurança de informação, né? Isso aí. Dia 22 de janeiro, às 16 horas, no canal da DSERV, nós vamos falar do plano diretor de cibersegurança. Né? Muito conectado com o que o Daniel está falando aqui. Né? A gente sabe que tem uma necessidade de cibersegurança, mas antes de fazer qualquer coisa, olhar para dentro, olhar para a empresa, entender quais são os nossos requisitos, escolher o melhor caminho disso, fazer essa implementação. Eu convidei o nosso conselheiro, né? Nós temos um conselho estabelecido. Ele é um ex-Bloomberg, ele é um ex-Ericsson, hoje ele é conselheiro profissional, o Flávio Nussbaum, para participar, e ele vai nos ajudar aí como seriam as boas práticas, qual seria a jornada para a gente criar um plano diretor de segurança de informação. Então fica o convite também.
Daniel, como é que a galera te acha? Quais são as suas redes sociais, teu contato? Como é que quero te falar contigo, como é que faz? Vou botar os contatos aí, temos como compartilhar aí, Thiago, não sei como é que tá, porque tem o Depois eu LinkedIn, boto na pessoal. descrição. Uhum. Ah, pode ser, eu compartilho o LinkedIn aí, tem meus contatos lá também. Estou à disposição, me coloco à disposição, tá, pessoal? Quem quiser fazer bench, tirar dúvidas, se eu puder contribuir, e, inclusive eu gosto muito de fazer isso, tá? Estarei totalmente à disposição aí pelo LinkedIn. Aí posso passar depois o WhatsApp lá também, enfim. Ótimo. E também, assim, se quiser, procura no LinkedIn Daniel Silva, CEO Rodooil, você vai achar, né, Caxias do Sul. E, cara, quero te agradecer para a gente fechar imensamente. Foi muito rico o nosso bate-papo, né? O teu nível de conhecimento e de clareza na explicação foi fundamental. Obrigado por tudo. Espero que a gente possa ter outros momentos aí para a gente fazer essa troca de ideia. Muito obrigado, Thiago, de coração. Muito obrigado, equipe The Serve. Muito obrigado a todos que estão assistindo aí. Muito obrigado mesmo. Bom final de semana a Valeu. todos aí. Grande abraço. Valeu, um abração. Fique com Deus. Até mais. Tchau. É.